coração para nós recebermos o Espírito Santo de Deus que quer morar dentro de nós, que quer estar dentro de nós, que quer nos orientar, que quer nos dar a sabedoria, a luz, a ciência, que quer fazer com que nós trilhemos o caminho diante da perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Que o Espírito Santo entre dentro de nós, faça a sua morada, para nos ensinar todas as coisas. Sejamos sábios, sejamos espertos e aproveitemos a presença do Espírito Santo dentro de nós, para nos ensinar tudo aquilo que nós precisamos, para nos mostrar todas as dificuldades que nós temos e como vencê-las, para colocar dentro de nós a sabedoria que vem do alto, a sabedoria dos céus, a sabedoria de Deus, não a sabedoria do mundo, mas a sabedoria de Deus, a sabedoria do alto. Aproveitemos a presença do Espírito Santo dentro de nós, para que nós o consultemos em todos os instantes da nossa vida, em todas as horas da nossa vida. Nós temos aquele que nos orienta, aquele que nos mostra o caminho, aquele que é luz para o nosso caminho, que é lâmpada para os nossos pés, aquele que nos guia com seus próprios olhos, para que a gente possa ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Invoquemos o Espírito Santo de Deus em todos os momentos da nossa vida, em todas as horas de decisão. Invoquemos o Espírito Santo de Deus para que nós tenhamos decisões sábias, decisões corretas de vida, decisões cheias de sabedoria. Isto é o que nós devemos fazer com a presença do Espírito Santo em nossa vida. Que o Espírito Santo nos oriente no dia de hoje, em todos os momentos, em todos os minutos, em todos os segundos, para nos dar a decisão correta para os nossos atos. Aqueles que creem, digam amém, glória a Deus. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós declaramos que estamos reunidos no Teu nome. Vem cumprir a Tua promessa de estar conosco. Sintamos a presença do Senhor Jesus agora, nesse instante ao nosso lado. A promessa dele é real, a promessa dele é correta, é certa, a promessa dele é verdadeira, que ele estará conosco de corpo, sangue, alma e divindade, presença real em nossa vida, toda vez que nós nos dispomos a nos reunir em nome dele, toda vez que nós o invocarmos, toda vez que nós o suplicarmos a ele, ele estará dentro de nós, ao nosso lado, e ele diz: eis que estou à tua porta e bato, e quero que você abra o teu coração, que eu quero entrar nele, e quero fazer nele, junto com o Pai, a nossa morada. Olha que promessa maravilhosa que Jesus tem para com todos nós, de morar dentro de nós. Aliás, Deus, ele quer uma intimidade tão grande conosco, que ele quer morar dentro de nós, e só não tem inteligência aquele que não quer abrir o coração, para que Deus venha morar dentro dele. Aproveitemos a presença do Senhor Jesus agora, para nós confessarmos a Ele os nossos pecados, nos arrependermos e pedirmos perdão. Todos digam comigo: Senhor Jesus, nós te confessamos todas as nossas transgressões, todos os nossos erros, todos os nossos pecados, todas as nossas faltas, e declaramos que estamos arrependidos por todas elas, Senhor, e te pedimos perdão, Senhor, por tudo que fizemos de errado, por pensamentos, palavras, obras e omissões. Perdoa-nos, Senhor Jesus, nós te pedimos no teu santo nome. Sintamos agora o perdão de Jesus. Como a gente não está acostumado a perdoar, como a gente não tem o hábito de perdoar, a gente até nem acredita que a gente possa ser perdoado quando a gente pede perdão de uma forma tão simples como essa, mas arrependidos, com o propósito de não errar mais, com o propósito de não pecar mais, com o propósito de, quando pecarmos, voltarmos a pedir perdão de novo. Sintamos esse perdão de Jesus, que é um perdão maravilhoso. E todos digam comigo: Senhor Jesus, nós te reconhecemos como nosso único Senhor, como nosso Deus e como nosso Salvador. Nós te reconhecemos, ó Senhor Jesus, como Filho de Deus, e nessas condições nós também nos tornamos filhos de Deus. É importante que a gente sinta isso, não em palavras, mas em poder, que a gente sinta isso não apenas por ouvir dizer, não apenas por falar, mas por poder que a gente vai sentir
do poder de Deus na nossa vida. Os que creem digam glória a Deus, assim seja, amém. O texto da Bíblia que eu trago hoje é um texto que tem duas coisas muito importantes para nós analisarmos e para nós estudarmos. Eu vou trazer aqui o que está escrito no livro de Esdras, que é um livro do Antigo Testamento, e vamos ver quem foi Esdras. Esdras foi um sacerdote judeu que estava no desterro da Babilônia. Nós já falamos várias vezes que o povo judeu, porque foi desobediente à lei de Deus, porque foi desobediente às determinações de Deus, ele foi levado como escravo para a Babilônia. E lá eles permaneceram 70 anos escravos. E aconteceu um fato histórico muito interessante, que o rei da Babilônia levou para a Babilônia todos os bons, todos os que tinham profissão, todos que eram sábios, todos que tinham estudo, todos aqueles que eram bons, e só deixou os que não tinham profissão, os que eram pobres, os que não tinham nada de sabedoria, deixou na Judéia, e fez mais. Para o vazio daqueles que ele havia levado, ele pegou toda a escória que tinha na Babilônia, tudo aquilo que não tinha profissão, que não tinha nada de bom na Babilônia, e jogou, principalmente na Samaria. Por isso os judeus da tribo de Judá e da tribo de Manassés, eles têm uma rebeldia para com os samaritanos, para com os galileus, para aqueles que não são da tribo de Judá e da tribo de Manassés. Por quê? Porque a escória da Babilônia veio e se misturou com aquilo que havia sobrado do povo judeu em Israel. E esse povo ficou preso, ficou escravo 70 anos. Quando o rei Artaxerxes, o rei da Pérsia, resolveu libertar o povo, conduzido por Deus, e mesmo porque Deus havia prometido que aquele desterro seria só por 70 anos, ele resolveu libertar o povo judeu e devolvê-lo à sua pátria. E ele chamou o sacerdote Esdras, para vocês verem quem era Esdras diante do rei. Está escrito aqui: Esdras era um escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Então, quando Artaxerxes resolveu libertar o povo, ele pegou o sacerdote Esdras e disse: você vai comandar a volta desse povo para lá. Só que antes disto, 50 mil mais ou menos, já havia vindo através do sacerdote Zorobabel, havia voltado para Jerusalém. Mas o templo não estava construído, o templo ainda estava para ser construído. Então o rei disse assim: você vai voltar, você vai levar com você quem você quiser, e você vai levar todos os tesouros que eu vou te dar, você vai pedir ao povo pérsico todos os tesouros, e você vai levar isso tudo de volta para reconstruir o templo da sua cidade. Então, o Esdras convoca o povo que ia com ele, e foi buscar todos os tesouros que o rei Artaxerxes havia lhe dado, e que tinha dado ao povo, que desse ao povo de Israel tudo quanto eles pedissem. E veja a ordem do rei, olha a ordem do rei: todo aquele que não observar esta lei do teu Deus, diz para Esdras, e a lei do rei, que é para voltar livre, para ninguém impedir, e para dar tudo que vocês quiserem de volta, seja condenado à morte, ou ao desterro, ou à confiscação de bens, ou à prisão. É uma coisa interessante para a gente conhecer a benignidade de Deus na nossa vida. Os exemplos estão na Bíblia, e a Bíblia é feita para isso, para a gente crer naquilo que Deus fez, na fidelidade dele, que aquilo que ele fez uma vez para um, ele vai fazer durante a vida toda para os demais. Então, além de dar tudo o que eles queriam, o rei ainda diz: e aquele que não der, e aquele que não atender essa lei, vai ser sujeitado à morte,
ao desterro, ao confisco e a última coisa, a prisão. E aí o povo deu. E eu fiz um cálculo aqui, porque aí a Bíblia vai dizendo em seguida, quem voltou com Esdras. E vai dizendo tudo que foi dado para Esdras. E eu somei aqui tudo que foi dado para Esdras, fiz o cálculo, trouxe para o dia de hoje, e cheguei à conclusão que Esdras pegou, naquela hora, naquele povo, do rei e daquele povo, 250 milhões, o equivalente a 250 milhões de dólares, ou seja, 500 milhões de reais, né? Para a gente ter um paralelo mais ou menos, ele levou esse dinheiro para reconstruir o templo. É o que está gastando mais ou menos hoje no estádio do Itaquerão, do Corinthians. É o que está gastando para construir aquele estádio. Então vejam bem, a lógica da Bíblia, o que ele levou de dinheiro para a terra de Israel, era para construir o templo, o que valia no tamanho aquilo que está sendo feito lá no Itaquerão. 500 milhões de reais foram colocados na mão de Esdras e daquele povo que voltava com ele. Olha aqui o que aconteceu. Esdras chama o povo e diz assim: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. E ele continua aqui: porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre nós, todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e sua ira é contra todos os que nos abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Duas coisas importantes. Quando Esdras viu a liberdade e viu aquela dinheirama toda, aquele valor todo, ouro, prata, os utensílios do homem, tudo aquilo que foi dado para ele, que eu fiz aqui a avaliação em 250 milhões de dólares, 500 milhões de reais, ele teve medo. Ele teve medo, porque naquele tempo havia muito bandido, muito corsário, muitos bandoleiros que andavam pelos desertos, que andavam em redor das caravanas, para tomar aquilo que as caravanas tinham. Então era muito lógico que uma caravana desse tamanho, saindo lá da Pérsia para andar 600 quilômetros a pé, era óbvio que haveria no caminho quem fosse atacá-los, quem fosse os corsários, os bandidos, que fossem lhe tomar o dinheiro. Então ele fez duas coisas. A primeira foi, no primeiro momento, ele querer pedir ao rei que lhe desse um exército e lhe desse cavaleiros para levar aquele tesouro de volta. Mas ele teve vergonha. É o que muito cristão não tem, gente. Me perdoe falar desse jeito. É o que muito cristão não tem. Tem vergonha de pedir a Deus. Tem vergonha de falar com Deus, e não tem vergonha de se esconder debaixo da cama, não tem vergonha de fugir, não tem vergonha de ser fraco, não tem vergonha de ter medo. E ele, nesse instante, o que ele fez? Ele apregoou um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos uma jornada feliz para nós, para nossos filhos e tudo quanto era nosso. Vamos focar agora no nosso estudo sobre o jejum. O jejum é um sacrifício que a gente tem de fazer de maneira voluntária, em segredo, porque o jejum você não pode botar a mão no bolso e sair assobiando e dizer: olha, veja, eu hoje estou fazendo um jejum. Não se pode. O jejum tem de ser no secreto, no segredo, sem comentário com ninguém. E quando eu vejo muito pastor dizendo: vou jejuar o dia inteiro hoje, né? Isso está contrário à Bíblia, que a Bíblia manda que a gente jejue em segredo, em silêncio, sem contar papo para ninguém. Terceiro, o jejum tem de ser feito em alegria, e não com aquele semblante, né? O que você tem? Eu estou em jejum. Isso Deus não quer, Deus não aceita. O jejum tem de ser feito com alegria, porque é um ato de humilhação ao Senhor,
é um ato de humilhação ao Senhor. E qual é a função do jejum? É quebrar a nossa voluntariedade, quebrar o nosso orgulho, quebrar a nossa vaidade, quebrar a nossa soberba, quebrar aquilo que nós fazemos até diante de Deus com soberba, né? Porque quando eu digo numa reunião evangélica que eu vou jejuar o dia inteiro, eu estou fazendo uma soberba, eu estou contando um papo, eu estou demonstrando um sacrifício, e esse sacrifício tem que ser primeiro voluntário, tem que ser segundo alegre, tem que ser terceiro de maneira secreta, porque Deus quer que a gente faça esse sacrifício diretamente com Ele. Só assim é que o jejum terá algum resultado. Agora, mas onde está escrito que o jejum dá algum resultado? Se nós andarmos no Antigo Testamento, nós vamos ver quantas vezes os reis bons, os reis que queriam a palavra de Deus, antes de iniciar o trabalho de reforma do reino, antes de começar a reforma do seu reinado, ele fazia um jejum, ele colocava em jejum, e muitas vezes, quando ele se via em dificuldade, ele convocava o povo para o jejum. Toda vez que o povo judeu era agredido por algum país vizinho, o povo jejuava. E eles tinham mais outra coisa, eles se vestiam de pano de saco, largavam aqueles panos bonitos, aquelas coisas bonitas que eles mesmos teciam, e se vestiam de pano de saco. E outra coisa que eles faziam, jogavam terra no seu cabelo. Vocês imaginem hoje, né? Eu, por exemplo, que sou bastante calvo, tenho um pachulinho pelo meu cabelo, imagine encher o meu cabelo de terra, né? Isso é um sinal de humilhação diante de Deus. Davi muitas vezes foi para a caverna, foi para longe, foi distante, e lá ele se vestiu de pano de saco, lá ele cobriu a sua cabeça de terra, e lá ele se prostrou diante de Deus, chorando noites e noites, pedindo a Deus que o preservasse dos seus adversários, dos seus inimigos. O jejum, então, é uma coisa tão importante na nossa vida, e tem outra coisa, e tão benéfica, que se nós vamos ver as estatísticas, nós vamos ver que morre mais gente de comer do que de fome. Morre mais gente com complicações de comida, do que pela falta de comida. Então o jejum, de ficar um dia, por exemplo, sem comer, de ficar um dia dedicado ao Senhor sem comer, isso não faz mal nenhum para ninguém. E vejo as consequências que nós temos na nossa vida de comer demais. Eu fui uma pessoa que liguei a minha fome aos meus olhos, e vejam bem, ainda que Deus ainda me deu, como é que não foi o Deus que me deu, mas o diabo ainda me botou um defeito, uma deficiência na vista, que eu não enxergo bem. Agora calcule, se visse bem, o tanto que eu ia comer na minha vida, quando eu passei a vida inteira comendo que nem um danado, porque o que eu olhava eu comia. Aliás, hoje eu vi que vai ter um programa desse, né? Que o que os olhos não vê, o coração não sente, mas o que o olho vê, o bucho sente, né? Porque a gente é acostumado a comer de acordo com a nossa visão, né? Por isso que as comidas são bonitas, são coloridas, né? É porque a gente se lança sobre aquilo ali e não há quem segure. E o jejum, então, é uma coisa de humilhação perante Deus, é uma coisa excelente, é uma coisa boa, é uma coisa que nós precisamos fazer. Eu estava anotando aqui alguns casos de jejum, por exemplo, logo depois de Esdras, o Neemias também foi enviado pelo rei lá para a Judéia. E o que ele fez? A primeira coisa que ele fez foi aqui, 9:1. No dia 24 desse mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Antes dele sair para lá, ele resolveu fazer o jejum com panos de saco, com toda aquela dedicação ao Senhor. Se nós formos mais à frente, olha, um fato interessante que todo mundo conhece a história de Daniel. Daniel, que porque não quis se sujeitar à idolatria, Daniel foi jogado na cova dos leões, porque o rei que era amigo de Daniel, ele deu o decreto, e depois ele não pôde mais voltar para trás. E quando ele não pôde voltar, o Daniel foi jogado na cova dos leões. Olha bem o que aconteceu aqui. Daniel na cova dos leões. Quando o rei viu que não tinha jeito de salvar Daniel, e ele gostava de Daniel, porque Daniel era um dos governadores do rei,
Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Então, depois que o rei tinha dado aquele decreto, que ele nunca imaginava que aquele decreto fosse pegar justamente Daniel, de quem ele gostava e a quem ele confiava. E Daniel estava lá na cova dos leões, e o rei aflito, o que ele fez? Ele foi e jejuou, dirigiu-se para o seu palácio, passou em jejum a noite inteira, e não deixou ninguém tocar música na sua presença, e perdeu o sono. Esse rei não sabia orar, mas ele conhecia Daniel e sabia o que Daniel fazia. Então o que ele fez? Fez a mesma coisa que Daniel fazia, em homenagem ao Deus de Daniel, para que Deus de Daniel salvasse Daniel. E todos sabemos que Daniel foi salvo da cova do leão, porque os leões não fizeram absolutamente nada contra Daniel. Nada contra Daniel. Mas vamos ver aonde mais a gente vai encontrar o jejum. Nós já pregamos aqui uma vez sobre o livro de Jonas. Quando Jonas foi mandado para Nínive, que era uma cidade de 300 mil habitantes, onde o pecado imperava, era como se fosse uma Sodoma e Gomorra daquela época, o pecado estava ali. E Jonas disse: eu não vou lá, não vou não, porque eu sei que não vai acontecer nada, e fugiu. Todo mundo conhece a história, que depois ele foi jogado no mar, que veio um peixe grande, botou no bucho e levou ele para a praia, e ele foi pregar em Nínive. Quando ele começou a pregação em Nínive, o rei ficou tão impressionado com aquela pregação, que o rei decretou, por 40 dias, que ninguém comesse nada, nem os bichos, todo mundo se vestiu de pano de saco, desde a criança até o maior, e todo mundo ficou em jejum durante os 40 dias, para que Deus perdoasse o pecado de Nínive. Veja que coisa interessante. Então, todo aquele povo, desde o rei, coberto de pano de saco, coberto de terra, jejuando, e até os animais, está escrito aqui, que nenhum boi, nenhuma ovelha, nenhum animal, nenhum homem grande, nem homem pequeno, nem ninguém, prove coisa alguma durante esses 40 dias. Então, o jejum representa, na vida de quem está errado, na vida de quem está pecando, representa uma forma de voltar para Deus. Agora, vamos ver qual é a atitude de Jesus diante do jejum. Vamos ver aqui, em Mateus, no capítulo 4, olha o que está escrito aqui: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Então vejam bem, Jesus foi levado para o deserto, para que ele sofresse a tentação do diabo, para mostrar que ele era homem, como nós, e que nós também estamos sujeitos à tentação do diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então veja que coisa interessante. Jesus foi colocado no deserto, mas ele iniciou, na hora que ele foi para o deserto, ele iniciou um jejum. E ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum. Ele em jejum, o diabo não conseguiu derrubá-lo. O diabo não conseguiu chegar perto dele. Então, uma das formas de nós vencermos as tentações demoníacas, uma das formas de nós vencermos a dificuldade da nossa vida, uma das formas de nós conseguirmos a vitória, é nós proclamarmos um jejum na nossa vida. Não precisa ser de 40 dias, de 40 noites, é de acordo com o nosso sacrifício, com a nossa força. Uma forma de nós jogarmos fora a presença do demônio na nossa vida é através do jejum, e Jesus mostrou que durante 40 dias e 40 noites, ele jejuou, e nesses 40 dias e 40 noites, ele não foi assediado pelo Satanás. Isso demonstra que se nós não quisermos ser assediados pelo Satanás, uma das coisas que nós temos de fazer é o jejum, e nós temos de fazer jejum por nós e pelos nossos. Mãe tem de fazer jejum pelo filho, pai tem de fazer jejum pelo filho, filho tem de fazer jejum pelo pai. Esse jejum, ele afasta o Satanás. O Satanás tem medo das pessoas que estão em jejum. Veja que coisa interessante. Agora, quando Jesus teve fome, quando ele resolveu sair do jejum, aí, então, o tentador, aproximando-se, lhe disse. Aí, o cão veio para tentar Jesus. Então vejam aqui a demonstração da força do jejum na nossa vida.
Enquanto Jesus estava jejuando de dia e de noite, durante 40 dias, o Satanás não se aproximou dele, o cão não se aproximou dele. No momento que ele disse, agora eu estou com fome, vou largar o jejum, no momento que ele falou isso, tenho fome, vou largar o jejum, então o tentador, aproximando-se dele, lhe disse. Aí começou a tentação do cão em cima de Jesus, e nós sabemos que Jesus não cedeu àquela tentação. Mas veja bem, não cedeu, e no finalzinho está escrito assim, com isto o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Aqui está escrito que deixou até uma ocasião oportuna, porque o diabo não desiste, ele pode sair, ele pode ir embora, mas ele espera uma situação oportuna. Agora, onde mais nós vamos encontrar a presença de Jesus falando de jejum? Quando Jesus estava no monte da transfiguração, que ele desceu, ao chegar lá embaixo, havia um pai aflito, porque tinha um filho que era completamente abilolado, louco, possuído de demônio, e os apóstolos já estavam lá tentando tirar aqueles demônios, e não conseguiram. E quando o pai viu Jesus, disse, Senhor, eu estou aqui com seus apóstolos, eles não conseguiram tirar o demônio do meu filho. E Jesus, chegando perto dele, disse, ó geração incrédula, até quando eu vou suportar vocês, que falta fé, que falta poder, que falta força? E Jesus, então, tirando o demônio daquele menino, ele disse para os apóstolos perguntaram, mas por que nós não conseguimos tirar? E o Senhor tirou. Aí Jesus disse assim, esta casta de demônio não se expele, senão por meio de oração e jejum. O jejum é importante, gente, coisa interessante, porque, vamos dizer o que é verdade, a coisa difícil da gente fazer é o tal do jejum, né? Porque a gente vê comida, vê o cheiro, e quando a gente está em jejum, vem cheiro de comida, vem cheiro de fritura, vem cheiro de pastel, vem cheiro de tudo para tentar a gente, né? Pra gente, né? E tem gente que ainda chega perto, não sabe que a gente está em jejum, e diz assim, nossa, mas eu comi hoje uma feijoada que só você vendo, aquilo a gente lambe o beijo, aquilo dói por dentro, o jejum é desse jeito, e esta forma da gente sacrificar o ego, sacrificar a nossa vaidade, sacrificar o nosso interior, é muito importante para Deus, e o jejum, quando a gente o faz, veja bem, de vontade própria, em segredo, com alegria, Deus recebe o jejum como forma de nos preservar dos ataques demoníacos. Então eu gostaria que cada um colocasse no seu coração, todos que estão nos ouvindo, todos que estão aqui presentes, de vez em quando, lá uma vez por semana, proclame um jejum dentro da sua vida, para você derrubar as hostes do adversário. Vocês já viram como o adversário está louco para destruir cada um de nós, como o adversário luta para nos colocar debaixo dos seus pés, como o adversário luta para a gente se perder, como o adversário luta para tirar os nossos filhos, os nossos pais, para nos destruir a família, a vida. Veja como é incrível uma coisa dessa. Hoje os jornais noticiam que uma senhora lá no interior, né, drogada, pega uma faca e mata um menino de 6 anos, que estava brincando na frente da sua casa. Quer dizer, isso é coisa do cão, é coisa do sacana, do safado, né, que leva as pessoas a fazerem uma coisa dessa. Agora, voltemos ao texto, lá outra vez, e vamos ver que ele disse assim, eu tive vergonha de pedir ao rei que me desse exército e me desse cavaleiros para levar aquele tesouro todo para a minha terra. E eu separei aqui um texto de Paulo apóstolo aos Coríntios, na primeira epístola, no capítulo 4, no versículo 20, quando ele diz assim, porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Quando ele disse, como é que nós vamos levar esse tesouro lá para ajudar? Com tanta gente no caminho, bandido, assaltando todo mundo, corsários, todo esse povo aí, como é que nós vamos levar isso? Mas ele teve vergonha de pedir ao rei, porque ele disse para o rei, porque provavelmente o rei teria dito para ele, você não quer que eu mande levar você lá, você não quer que... Estava dando tudo, não custava dar um exército também, não custava dar cavaleiros para levá-lo. E ele disse, não, porque o nosso bom Deus estendeu a mão sobre nós, e ele há de nos levar são e salvo a nossa pátria, a nossa terra, porque o nosso Deus é a favor daqueles que o temem, e é contrário, e tem ira contra aqueles que o desprezam e que o desobedecem. A atitude dele
foi esta atitude, não foi só de palavra, não foi só de falar aquilo para o rei, não, porque ele podia ter dito, o nosso Deus vai levar, mas se o Senhor quiser dar uma mãozinha, né, o Senhor manda os cavaleiros conosco, né, o que é demais não prejudica, né, que isso? Não, palavra é uma coisa, e o poder que a gente sente dentro de nós é outra. Nós temos de agir pelo poder de Deus, nós temos de agir pela força de Deus, nós temos de colocar em nós esse princípio, é o poder de Deus que vai dirigir a minha vida. A minha fé é no poder desse Deus, que me ama acima de todas as coisas, que me põe no coração dele, e eu quero ser um homem segundo o coração de Deus, como foi Davi, e crendo no poder de Deus, a nossa vida se transforma completamente. Se o jejum afasta o Satanás de nós, o poder de Deus, a crença no poder de Deus, faz com que nós sejamos mais que vencedores em Cristo Jesus. É isso tudo que nós buscamos em nome do nosso Cristo. Quem crê, diga amém, glória a Deus. Vamos orar a Deus agora, para que Ele nos dê a coragem de, alguma vez, de quando em vez, nós fazemos um jejum, para nós vencermos as dificuldades da nossa vida. Aquele que tem vício, faça um jejum, que Deus vai afastar o demônio dele. Aquele que tem algum problema grave, faça um jejum. Aquele que tem problema na sua família, faça um jejum. Ninguém vai morrer por um dia de jejum, não. Pelo contrário, tanta gente procura ficar esbelta, toma remédio para emagrecer, toma remédio não sei para quê, faça um jejum. Dedique esse jejum a Deus. Além de se levar a vantagem de não intoxicar seu organismo, ainda leva a vantagem de fazer com que ele se desintoxique, com que ele pegue força para reagir às hostes do demônio. Então peçamos a Deus agora, que Ele nos dê a força, a coragem, de fazermos periodicamente um jejum na nossa vida. Ó Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós te pedimos, Senhor, coloque em nós a consciência, Senhor, de nós de vez em quando fazermos um jejum, principalmente quando nós estivermos em dificuldade, principalmente quando nós sentimos o assédio de Satanás na nossa vida, principalmente quando nós colocarmos o olho na ação demoníaca que está ao nosso derredor. Dá-nos, Senhor, a coragem, a força, o vigor, para nós fazermos o jejum voluntário, o jejum secreto, Senhor, e o jejum alegre, sem que ele espelhe na nossa cara, nenhuma fraqueza. Nós te pedimos, Senhor Jesus, no teu santo nome, nos ajuda a jejuar, Senhor. E mais, Senhor, nos dá a fé, para que nós não façamos o seu evangelho apenas de palavra, apenas de boca, não, para que nós façamos o seu evangelho com ação, Senhor, com a crença, a fé do poder de Deus na nossa vida. É o que nós te pedimos no santo nome do Senhor Jesus. Os que creem, digam amém, glória a Deus. Vamos orar ao Pai Nosso agora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo mal, porque teu, Senhor, só teu, é o poder, o reino, a honra e a glória, para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus?